Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade. Bom, eu vou explicar o texto, tá? E corrigir os exercícios. Lembrando que conforme as dúvidas forem aparecendo, vocês vão anotar para a gente conversar na próxima aula pelo Zoom, tá? Então aqui a gente tá começando um assunto novo. Nós vamos falar sobre as propriedades da água. O que seria isso? As propriedades da água. Então vamos partir de a água, gente. A água potável, ela é incolor, porque ela não tem cor. A água é inodora, porque ela não tem cheiro. E insípida, porque ela não tem sabor, tá? Então, a água potável é incolor, inodora e insípida. A água, pessoal, ela tem a capacidade de dissolver. O que significa dissolver? Desfazer, desmanchar uma substância em outra, tá? Então a água ela consegue dissolver algumas substâncias, tá? Desmancha essas substâncias quando elas são misturadas a ela, tá? Então por isso, como ela consegue dissolver essas substâncias misturadas na água, eu falo que a água ela é um solvente. Solvente é aquilo que dissolve, tá? Na natureza, dificilmente a água é encontrada pura. Por quê? Porque ela está sempre misturada a outras substâncias, tá? Qualquer outras substâncias. Então, a água pura, sem nenhuma substância, é muito difícil encontrar na natureza. E nem todas essas substâncias se dissolvem na água. Existem substâncias que são solúveis, porque dissolvem, se misturam, e tem substâncias que são insolúveis, que elas não se dissolvem na água, ela não se mistura com a água, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, quando eu pego uma colher de açúcar e um copo de água, vocês podem até fazer esse experimento em casa, tá? A água, nós vimos aqui que ela é um solvente. Por quê? Porque ela dissolve essas substâncias. Então, eu vou pegar o açúcar, vou colocar na água e eu vou mexer. A água vai dissolver essa substância e ela vai se espalhar, vai se misturar ali com a água, tá? Então, o açúcar é uma substância solúvel, tá? Porque ela se mistura ali com a água, ela se dissolve na água. Temos também aqui, não conseguimos ver o açúcar, mas isso não significa que ele desapareceu. O açúcar tá lá na água, tá? Então ele dissolveu não significa que ele sumiu, tá? A água vai ficar com uma cor assim, eu não vou conseguir ver ali o açúcar, porém se eu beber a água, eu vou sentir o gosto do açúcar. Portanto, ele está lá, só que ele foi dissolvido na água, tá? Se provarmos a mistura, sentiremos o sabor do açúcar, tá? Isso mostra que o açúcar continua na água, porém dissolvido. Já o óleo, a água não dissolve o óleo, portanto, o óleo é uma substância insolúvel em água. Façam o teste em casa. Peguem um pouquinho de água, um pouquinho de óleo e coloquem na água. Vocês podem até mexer, vai fazer várias bolinhas, mas o óleo ele não vai se dissolver. Quando eu parar de mexer,
vai ficar o óleo em cima e a água embaixo. Ou enquanto eu estou mexendo, dá para ver nitidamente as bolinhas do óleo, tá? Porque o óleo é uma substância insolúvel, tá? A água não dissolve o óleo. Aqui eu tenho uma curiosidade. A água potável, pessoal, a água potável de rios e represas pode conter micro-organismos ou outras impurezas invisíveis a olho nu, mas que podem prejudicar a saúde. Por isso, a água deve ser tratada antes de ser consumida. A água apropriada para beber recebe o nome de água potável. Então, a água potável é a água que eu posso beber, é a água que foi tratada, é a água filtrada, tá? Porque a água dos rios, da chuva, ela tem esses micro-organismos e impurezas que fazem mal para nossa saúde, tá bom? Então não bebam água de torneira, tá? A água que chega às torneiras das casas precisa ser filtrada ou fervida para se tornar própria para o consumo, pois as caixas d'água e os canos de distribuição podem conter impurezas e contaminar essa água. Tá? Então aqui ó, tem um pequeno vídeo que ele fala sobre o tratamento da água. Esse vídeo aqui, pessoal, ele está lá na plataforma Uno, dentro do livro digital de vocês, tá? É só procurar lá no livro digital sobre o tratamento da água e aí vai aparecer esse vídeo. Quem não conseguir acessar, na próxima aula pelo Zoom, eu coloco esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Nas frases a seguir, a palavra dissolveu foi usada incorretamente, foi usada errada. Então aqui ó, indique, palavrinha de comando, quais palavras usar para tornar cada frase correta. Então eu tenho aqui as palavras espalhou, quebrou, misturou. Então aqui tá falando assim, ó, o copo caiu e se dissolveu em muitos cacos. Qual que é a palavra que eu uso aqui? Espalhou, quebrou ou misturou, pessoal? Então o copo ele caiu e se espalhou, quebrou ou misturou em muitos cacos? Quebrou, né? Então aqui ó, o copo caiu e se quebrou em muitos cacos. Carolina dissolveu o shampoo nos cabelos. Dissolveu está errado. Carolina misturou ou espalhou? Eu não misturo, né, gente, o shampoo no cabelo. Eu espalho o shampoo no meu cabelo. E Maria dissolveu 2 colheres de açúcar e meio na xícara de farinha. Ela misturou, né, gente, ó. Ela misturou, tá? Então, a Maria, ela colocou 2 colheres de açúcar, Maria colocou 2 colheres, não vai dissolver ali, pessoal, né? Porque a farinha ela não é solúvel, né? Tá escrito aqui, ó. Ela não é um solvente, na verdade. A farinha não é um solvente. Então, aqui não tem como dissolver, só misturar, tá bom? Então, eu vou misturar, mas não vou dissolver. Assinale, exercício 2. Assinale a substância insolúvel em água. Então, o que não dissolve na água? Qual que é a substância? A água, ela dissolve. O sal
também dissolve na água. E o óleo, pessoal? Nós vimos que o óleo